Os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Com essas palavras do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 3, saúdo vocês que celebram conosco este culto. Mesmo fisicamente distantes, estamos em comunhão, pois neste momento paramos para estar na presença de Deus e celebrar a Ele culto. Hoje celebramos o Domingo da Trindade. É o dia em que recordamos que Deus se manifesta de diferentes formas na história da humanidade. A partir desse domingo, nós iniciamos um novo ciclo no calendário da Igreja Cristã, o ciclo do tempo comum. A cor litúrgica desse ciclo, a cor predominante é o verde, salvo em datas especiais como hoje, por exemplo, onde a cor é a branca dos antipêndios, com elementos também do dourado ou do amarelo. No ciclo do tempo comum, a palavra bíblica reforçará a mensagem de que Deus é o autor da vida porque criou o universo e tudo o que nele existe. É Ele o nosso Salvador, pois se fez ser humano, entre nós habitou, por amor a nós foi morto, mas ressuscitou. E é Ele quem nos santifica, quem nos congrega por meio do seu Santo Espírito. E é em nome desse Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos reunimos e celebramos este culto. Amém. Nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Convido vocês a nos dirigirmos nesse momento em oração a Deus para lhe confessar os nossos pecados e pedir perdão. Oremos. Deus de bondade e misericórdia, em Tua presença nos colocamos com sede e fome de Tua palavra, que ilumina e dá sentido às nossas vidas. É Tua palavra que nos revela o quão distantes estamos do que Tu nos ensinas. Nos deixamos dominar por nosso egoísmo, comodismo, pessimismo e ingratidão. A dor e o sofrimento alheio não nos comovem. A destruição da Tua criação nos é indiferente. Aplaudimos discursos que promovem ódio, violência, intolerância e desunião. Humildemente nos colocamos diante de Ti, Senhor, para pedir perdão. Perdão por nossa infidelidade e por nossa fraqueza, por nossa pouca fé e disposição de viver conforme a Tua vontade. Olha para nós com bondade, Deus, e não desvia de nós o Teu amor. Ouça-nos quando a Ti clamamos cantando.
confessamos com sinceridade os nossos pecados e cremos no amor reconciliador de Deus. Ele é justo e compassivo e nos perdoa. Jesus Cristo mesmo afirma: o Filho do Homem veio para salvar quem está perdido. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Que assim seja. Amém. E livres de nós mesmos, livres de nós mesmas, elevamos a Deus as nossas vozes, clamando por todas as pessoas que sofrem por viverem em lugares onde reinam guerra, conflitos, violência e discriminação. Clamamos por todas as pessoas que são forçadas a viver de forma indigna, que passam fome, que vivem em barracos apertados ou que não têm onde morar, que estão doentes e sem atendimento médico, que perderam o sentido, a razão, a vontade de viver, que sofrem com a angústia de terem um ente querido internado sem poder acompanhá-lo, que choram por não terem podido se despedir de forma adequada e digna de alguém que faleceu. A Deus elevamos as nossas vozes e clamamos cantando. Alegre e com firmeza proclamamos sem temor: refúgio e fortaleza é Deus, nosso Senhor. Em todos os momentos nos guarda a sua mão, abranda os sofrimentos, assiste na aflição. Glórias cantemos ao nosso Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos a honra ao seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Oremos. Deus, fonte de amor, nós te damos graças por teu amor e teu perdão. Te damos graças por nos assistires em meio à aflição. Graças pela semana que passou, graças por tua proteção. Graças, Senhor, pela nossa vida. E concede que o nosso louvor a ti seja sincero. Capacita-nos, Senhor, nosso Deus, com teu Santo Espírito, em nossa disposição de viver em paz com tudo o que criaste. Acolhe nossas orações, responde-nos no tempo certo, sempre de acordo com a tua vontade. Não permita, Senhor, que a dor e a injustiça nos sejam indiferentes. Fortalece-nos na fé,
Fortalece-nos no amor, fortalece-nos na esperança. Oramos em nome de Jesus, que contigo e com o Espírito Santo é luz para os nossos caminhos, desde sempre e para sempre. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ouçamos a leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 até 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 até 13, que será feita pela confirmanda Ana Beatriz Berger Barcelos. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, ale, aleluia.
Ouçamos a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 16 até 20. Mateus, capítulo 28, versículos 16 até 20, que será feita pela confirmanda Viviane Bus Clems. Ouçamos. Jesus aparece aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Palavras do Senhor. Louvemos todos juntos o nome 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 do Senhor. Que a graça e a paz daquele que era, que é e que há de vir esteja conosco neste momento. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, o texto previsto para este domingo da Trindade é o da carta de Paulo aos Coríntios que ouvimos há pouco. Ao ler esse texto, eu imagino o apóstolo Paulo sentado à mesa, escrevendo essa carta para enviar para a comunidade de Corinto. O pessoal mais jovem nem sabe o que é isso, sentar, escrever uma carta, postar essa carta e ficar esperando uma resposta, não é mesmo? O trecho sobre o qual nós vamos refletir, ela encerra essa segunda carta aos Coríntios. E que forma mais linda de finalizar uma carta. Lendo as palavras ali escritas, me vem à lembrança o que pais e mães costumam dizer no momento de despedida. Se cuidem, juízo, hein? Vai com Deus. E as últimas palavras, e essas lindas palavras de Paulo, tornam-se ainda mais significativas quando nós conhecemos, quando nós levamos em conta o contexto em que essa carta foi escrita. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias. Na primeira viagem missionária, ele e Barnabé saíram da Antioquia da Síria, passaram por Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio,
Listra, Derbe e voltaram de novo para Antioquia da Síria. Na segunda viagem, Paulo foi acompanhado de Silas e ambos saíram de Jerusalém, passaram por Listra, Derbe, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, e de Atenas foram para Corinto. Isso, então, reforçando, foi durante a segunda viagem missionária que a comunidade de Corinto foi fundada. E em Corinto, Paulo permaneceu por 18 meses. Corinto era uma cidade grande com cerca de 500.000 habitantes, mas 2/3 da população era formada por pessoas escravas. E isso nos diz bastante sobre a realidade socioeconômica da cidade. Pouquíssimas pessoas tinham muito e muitas tinham muito pouco ou nada. Corinto era uma cidade que fica numa posição geográfica estratégica. Tinha 2 portos, o que a colocava na rota do comércio da época. Era o comércio que movimentava a economia local. Mas isso que deveria ou poderia ser uma bênção, parece ter se tornado uma maldição. Corinto era conhecida pela violação da ordem e dos bons costumes. Ela era afamada pela imoralidade que lá reinava. Corintianizar, por exemplo, significava levar uma vida imoral. Nas comédias gregas da época, o termo Corinto era sinônimo de bêbado. Jovem coríntia era o termo que se usava para prostituta. São termos nada lisonjeadores para se referir a uma cidade e os habitantes dessa cidade, não é mesmo? A comunidade de Corinto era formada especialmente pelas camadas mais pobres da população, incluindo escravas e escravos. Mas havia também pessoas com poder aquisitivo maior que ajudaram também na edificação dessa comunidade. Somente com essa informação nós podemos imaginar que a convivência entre as pessoas, entre os membros dessa comunidade, não era lá muito pacífica. Havia muitos conflitos e muitas tensões. E as 2 cartas de Paulo, que Paulo escreveu para esta comunidade, refletem essa situação de conflito. E as cartas tinham, então, como objetivo orientar, instruir e chamar os membros a buscarem a unidade, a paz, a concórdia. Mas afinal a gente se pergunta o que gerava tanto conflito, tanta divisão, discussão nessa comunidade. Um dos principais temas de tensão era a autoridade apostólica de Paulo, que era questionada por um determinado grupo daquela comunidade. Esse grupo criticava Paulo, dizendo que ele não tinha uma postura condizente com a de um apóstolo. Paulo, diziam também, não tinha o dom da palavra, escrevia muito bem, era muito corajoso quando tinha um papel à sua frente, mas quando estava diante de pessoas era completo fracasso. Outro problema dessa comunidade era o momento do ágape, o momento da partilha, de comer junto, que fazia parte dos cultos. As pessoas das classes mais abastadas, com mais dinheiro, chegavam mais cedo às celebrações e comiam e bebiam sem pensar em quem viria mais tarde.
Paulo comenta, inclusive, que havia exageros, pessoas se embriagavam nesse momento. Para Paulo não foi fácil lidar com esses conflitos e tensões. Mas graças a Deus, ele não foi covarde, não foi conivente com a ausência de solidariedade, de ética, de respeito, de falta de comunhão que reinava ali. E por isso mais significativas são essas últimas palavras de Paulo. Ele está sofrendo com o desprezo da comunidade. Ele sabia que as palavras duras que havia escrito não seriam bem recebidas, mas nem por isso deixou de escrevê-las, pois sabia que se deixasse de falar, deixaria passar uma oportunidade de ajudar aquelas pessoas a crescerem na fé, crescerem na comunhão e no amor. Deixaria passar a oportunidade que também delas aprenderem e compreender que também delas dependia a expansão do cristianismo, o crescimento e o amadurecimento da comunidade. E é isso o que a saudação final expressa. As expressões procurem ser corretos, escutem o que eu digo, que a nova tradução na linguagem de hoje emprega não condizem com o que Paulo realmente queria dizer. Os verbos no grego, na língua em que foi escrita o Novo Testamento, estão no passivo. O que isso significa? Significa que Paulo tem a consciência de que o comportamento daquela comunidade só pode ser mudado através do poder de Deus. Que a vontade deve estar nas pessoas, deve partir dessas pessoas, mas a ação é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai transformar as pessoas. O que Paulo diz para os membros da comunidade de Corinto e também para nós hoje é: deixe que o Espírito Santo transforme a sua vida. Enquanto nós, por nós mesmas, procurarmos o aperfeiçoamento, nós vamos esbarrar em nossa condição humana, logo, pecadora. E vamos nos frustrar, vamos nos decepcionar e abandonar, então, esse propósito de nos tornarmos pessoas melhores. Mas quando nós permitimos que Deus trabalhe em nossas vidas, aí acontece o milagre. Acontece o inesperado. Quando não há mais resistência, aí Deus pode agir. E Ele age e nos transforma. Como o barro é transformado na mão do oleiro. E na medida em que Deus age e transforma a nossa vida, é possível superarmos aquilo que nos divide. E com a variedade de dons que existe em uma comunidade, buscar e alcançar o mesmo objetivo, que é anunciar o Evangelho libertador para todas as pessoas. E é isso o que o apóstolo Paulo deseja quando ele escreve: ter o mesmo modo de pensar, ter o mesmo modo de viver em paz. O maravilhoso, queridos irmãos, queridas irmãs, desse texto é que Paulo nos diz que nós não precisamos começar do zero. A saudação expressa isso de forma muito clara. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com vocês. Quando Paulo coloca a graça de Jesus Cristo em primeiro lugar, ele conforta os membros
da comunidade de Corinto e ele nos conforta dizendo, vejam, a mais valiosa obra de Deus já foi realizada em sua vida, que é a salvação. Essa você já tem. Essa também não pode ser jamais retirada de você. Esse é o presente que Deus te deu. Esse é o plano que Ele tem para a tua vida. A graça você já tem, portanto, viva essa graça, sinta essa graça em tua vida. E deixe que ela seja percebida, ela seja vista, ela seja sentida por você e pelas pessoas que têm contato com você. Porque ela é fruto do amor que Deus sente por você. E um amor que não é pouca coisa. Viver na comunhão, viver na presença do Espírito Santo só é possível quando nós participamos da comunhão dos santos e das santas que somos nós, a comunidade de Jesus Cristo. E é na comunidade que nós recebemos ânimo para seguir adiante. Mas também é na comunidade, em comunidade, onde a palavra de Deus é anunciada e nos confronta com o pecado que há em nós e nos transforma, o que chamamos de conversão. E nos faz, por mais diferentes que sejamos, viver unidas na fé em Jesus Cristo. É essa fé que nos liga, é essa fé em Jesus Cristo, o elo que nos une. Hoje, queridas irmãs e queridos irmãos, é uma data especial, pois nós celebramos a revelação plena de Jesus Cristo, ou de Deus entre nós. Nós falamos do Trino Deus, naquele que é o mesmo em todas as suas manifestações como Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós recordamos que é o dia de celebrarmos a ação de Deus em nossas vidas a partir da obra realizada por Jesus Cristo, a sua morte na cruz para a nossa salvação, mas a sua ressurreição como promessa de vida eterna para nós. E por que ele fez isso por nós? Porque Deus nos amou. E Ele nos amou porque Ele nos criou. Ele é o nosso Criador. Foi Ele quem nos deu a vida, quem soprou em nossas narinas o fôlego da vida. A minha vida, a tua vida, a vida de nosso próximo, de nossa próxima, a vida de toda a criação. E o desejo de Deus é que nos deixemos envolver por essa certeza da salvação e do seu amor e vivamos em comunhão. Ele nos anima a fortalecer esses laços, esses elos que nos unem para testemunharmos ao mundo que é possível, sim, apesar das diferenças, vivermos em comunhão, nos unirmos para agir, pensar, viver segundo a vontade de Deus e mostrar ao mundo que no projeto de Deus todas as pessoas têm um lugar garantido. Toda pessoa é importante. E isso pode ser experimentado e vivido já aqui, em comunidade cristã. Amém? Que a graça e a paz de Deus, que superam todo o nosso entendimento, guardem nossos corações
mentes e lábios em Cristo Jesus. Amém. Confessemos a nossa fé cantando o hino Creio, Senhor, que és Deus. Deus que nos ama e pede que nos amemos. Graças por Tua palavra nesse dia. Permita que ela se manifeste em nossas vidas nessa nova semana que iniciamos. Vai conosco e conduze-nos para que de nossas palavras e atitudes resulte algo bom para as outras pessoas. Rogamos por nossos governantes para que coloquem em primeiro lugar o bem-estar de Teu povo, deixando de lado interesses próprios. Que suas decisões levem em conta especialmente as pessoas mais carentes e necessitadas de nossa sociedade. Rogamos por nossas famílias de perto e de longe, para que os laços de amor sejam cada vez mais fortes. Que em nossos lares o diálogo seja respeitoso, as tarefas sejam divididas, as palavras sejam encorajadoras, consoladoras e animadoras, e que os corpos se unam para o abraço, o colo e o carinho. Rogamos, Deus, pelas pessoas enfermas. Há milhares em nosso país e no mundo contaminadas pelo novo coronavírus, mas também por outras doenças, que padecem de outras doenças. Guia e dá sabedoria às equipes de saúde que acompanham essas pessoas. Sê também com seus familiares, que não lhes falte fé e esperança na cura, mas que não falte também a coragem de deixar partir quem já não tem mais condições de ter vida digna. Sê com as pessoas enlutadas. O momento de despedida de quem partiu sempre foi muito importante. E por causa da pandemia não temos mais esse tempo para estar algumas horas ainda com a pessoa que faleceu. Lidar com a morte, com o luto, tem sido mais complicado, mais doloroso, Senhor. Por isso suplicamos que Teu poder consolador seja mais fortemente sentido por quem chora e lamenta a perda de um ente querido. Sê conosco, Deus fiel. Temos suplicado que auxilies para que uma vacina
ou a cura para o Covid-19 seja descoberto o mais rápido possível. Mas nós não temos feito a nossa parte. Temos brincado com nossas vidas e a vida das outras pessoas. Conscientiza-nos, Deus, de que precisamos colaborar, fazer a nossa parte para podermos sobreviver e superar essa fase tão complicada e difícil pela qual estamos passando. E tudo mais que se passa em nossos corações, entregamos a Ti quando oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Invoquemos em conjunto a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Desejo a vocês uma abençoada semana. Cuidem-se, por favor, cuidem das pessoas com as quais vocês convivem, com as quais vocês habitam, moram. Sirvam a Deus durante essa semana com muita alegria. Fiquem com Deus e até o próximo culto.